Oi pessoal, aqui é o Ed com mais uma aulinha de gramática para vocês e hoje a gente vai abordar o tema da colocação pronominal, certo? É um tema que tem uma incidência do vestibular mais sutil, mas ainda assim não deixa de ser importante para redação de vocês, certo? Para a modalidade das competências 1 do Enem, né, da vida, onde vocês se perderem um pontinho já prejudica a nota e eu tô aqui para ajudar vocês um pouquinho com isso, certo? E vamos começar. Essa aula de hoje vai ser um pouquinho mais curtinha. E as classificações das colocações, elas são a ênclise, né? E quando o pronome é colocado depois do verbo. Como exemplo, a gente pode ter... Ai, caramba. Como exemplo, a gente pode ter, sei lá, dê-me um pedaço de bolo. Sei lá. Na linguagem formal você vê muito uso dessa colocação, né, pronominal, né, e em português de Portugal, certo? Na linguagem coloquial de português de Portugal eles usam bastante. Diferente daqui que a gente tem preferência pela próclise, né? Por exemplo, eu te amo, certo? Próclise. E mesóclise, né, que é algo que você não vê tanto, né? Mas que aparece de vez em quando, né? Que nos discursos, sei lá, do Michel Temer, por exemplo. Eu lembro que a galera zoou que ele tinha feito uma mesóclise, mas você vê bastante em texto religioso, como por exemplo, da-lo-ei a salvação, por exemplo. Sei lá. Certo? São exemplos. Ênclise. Então, aqui eu já escrevi alguns exemplos aqui, né? No caso eu coloquei aqui alguns casos em que a ênclise se aplica e alguns casos que ela não se aplica, né? Em caso de verbo no início, a ênclise se aplica, né? Então, quando vocês vão falar, por exemplo, te amo, na verdade, de acordo com a gramática normativa, vocês estão cometendo um erro, né? Então, o correto, certo, na verdade, é amo-te, né? Então, como professor de gramática, não tenho que falar isso, mas vocês têm que... Isso é até uma competência do Enem, né? A linguagem ela vai ser cobrada para vocês em determinado contexto, né? Sempre vocês vão ter que adaptar a linguagem de vocês, lembra? A comunicação de vocês a determinado contexto para se fazerem entendidos, né? Então, sempre vocês vão ter que escolher qual a melhor forma de linguagem utilizar para se adequar a uma determinada situação, né? Às vezes a norma padrão vai ser a mais utilizada, né? Às vezes a gramática normativa vai ser a mais utilizada, né? Numa redação do Enem, por exemplo, vocês vão escrever de acordo com a gramática normativa, mas em situações cotidianas, né, coloquiais, a gente não vai falar o português certinho, né? Não tem porquê, certo? É só isso que eu queria comentar. Mas em verbo antecedido de expressão separada por vírgula, né? Essa expressão separada por vírgula pode ser uma locução adverbial, ela pode ser uma oração subordinada, certo? E eu coloquei aqui, né? Depois... Ai, caramba. Desculpa, bocejei. Até o professor tá bocejando. Putz, que aula chata. Tá, depois, vírgula, dele um beijo, certo? Pode até, se eu tivesse tirado essa vírgula aqui, por ser um advérbio, ele seria atraído, né? Aí colocaria, depois lhe dê um beijo, né? O correto seria uma próclise, mas como você coloca uma vírgula aqui, né? Sempre que eu tenho uma vírgula, o pronome não gosta de vírgula, ele quer ficar afastado, certo? Ele é tipo aquela inimiga que você vê na balada.
Meu Deus, esses exemplos. Tá? Você não quer ficar perto dela, então o pronome ele não gosta da vírgula, então longe. Certo? Então, no tempo futuro, né, não há ênclise, certo? Isso é uma particularidade da ênclise, né, diferentemente da próclise e da mesóclise, que existem no tempo futuro, a ênclise, coitada, ela não tem futuro, né? Tadinha, vamos fazer bullying com ela. Mas a ênclise, ela não existe no futuro, coitada. Não, não há ênclise após verbo no particípio, certo? O verbo no particípio é o que? Lembra que ele termina em ADO, né? Sempre termina com D, né? E ele é o da forma passiva, lembre-se? Lembre-se que eu ensinei lá para vocês. A voz passiva, certo? Então não há ênclise após o verbo no particípio. E mesmo quando vocês tiverem uma locução verbal em que há um verbo no particípio, vocês vão ter que mostrar, vão ter que utilizar esse sinal aqui, o sinal diacrítico, né? Mais conhecido como hífen, para mostrar que há uma relação na verdade, entre o pronome átono e o primeiro verbo, né? Como vocês podem ver aqui, o pronome átono, na verdade, ele está antes do verbo mostrado, né? Do verbo mostrar no particípio, mas na verdade eles não se relacionam, né? Então, por não haver isso, vocês têm que fazer essa demarcação, certo? E nas locuções verbais, mesmo que haja uma palavra atrativa, o pronome pode ser colocado após o segundo verbo. Eu ainda vou introduzir esse conceito de palavra atrativa aqui na próclise, mas a palavra atrativa, né, no caso já introduzindo aqui, pode ser uma partícula negativa, né? Uma palavra negativa ela é uma partícula atrativa, né? Então, mas se vocês quiserem, vocês podem colocar o pronome na segunda palavra, certo? Então, não vou emprestar-lhe o livro. Se vocês fossem colocar não vou-lhe emprestar-lhe o livro, estaria errado. Porque aqui, como tem uma partícula negativa e está em relação ao primeiro verbo, a próclise ela é obrigatória, certo? Então, as formas aceitáveis são não lhe vou emprestar o livro e não vou emprestar-lhe o livro, certo? Mas como a gente está falando de ênclise, né? Então, quando tem uma locução verbal, quando tem uma locução verbal, mesmo que tenha uma partícula atrativa primeira que marcando o primeiro verbo, né? Vocês podem colocar uma ênclise no segundo verbo, certo? Em caso de próclise, né? Quando o pronome vem antes do verbo, né? É obrigatória quando há partículas atrativas, né? Não importando o tempo verbal. Ou seja, a próclise, diferente da ênclise que não existe no futuro e da mesóclise que só existe no futuro, né? Ela existe em todos os tempos verbais, ela existe no presente, no futuro e no passado, certo? No pretérito. E só que ela é condicionada quando existem essas partículas atrativas, né? O que são essas partículas atrativas? Elas são palavras, né? Elas são geralmente elas podem ser palavras negativas, né? Pode ser nunca, jamais, não, nada, certo? Por exemplo, não lhe dei o livro, por exemplo. Aqui o não, como é uma partícula negativa, o lhe ele é atraído, né? Não lhe emprestei, não lhe dei o livro, certo? Então vocês colocam antes do verbo. Em pronomes pessoais do caso reto, né? Como por exemplo, as pessoas do discurso, né? Lembre-se, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Tipo, ele te ama, sei lá. Certo? Em pronomes indefinidos / interrogativos, né? Que até eu coloquei no bisuzinho para vocês também. Em pronomes indefinidos, o que são, né? Tudo, nada, alguém, demais,
algum, certo? Pode ser tudo se transforma. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? Deixa eu ver. Aquela famosa frase que dizem que não foi do Lavoisier, né? Não sei de quem foi, né? Dizem que é de um tradutor dele, sei lá. Mas atribuem a ele, né? É uma síntese do pensamento dele, né? Mas enfim, sem ser muito prolixo, né? Mas em questão de pronomes interrogativos, né? É quem, pode ser quanto, né? Deixa eu ver então. Quem me beliscou, por exemplo. Certo? Pronomes relativos. O quem, cujo, quem é, pode ser o onde, cujo, certo? O que, deixa eu ver, o menino que deixa eu ver, os meninos que se gostam brincaram no parque, sei lá, bem inocente essa frase, né? Deixa eu ver. Pronomes demonstrativos, que a gente já viu, né? Isso, isto, aquele, aquela, esse, essa, esta, certo? Deixa eu ver. Isso me agrada, por exemplo. Certo? Conjunções. Pode ser várias, né? Mas eu vou de que hoje eu tô com preguiça, né? Por exemplo, peço que me conte um segredo. Esse que aqui no caso não é um pronome relativo, né? Perceba que não está retomando nada, né? Então ele é uma conjunção aqui. No caso ele é uma conjunção integrante, né? Mas lá pra frente a gente vai aprender período composto, né? Composição por subordinação e por coordenação. A gente vai ver que isso aqui é uma oração subordinada, né? E em advérbios a gente pode ter esse primeiro exemplo aqui que eu dei, né? Depois, vírgula, depois, no caso aqui isso é a vírgula, né? Depois lhe dei um beijo, sem a vírgula. Que a vírgula aqui ela é facultativa, certo? Você fala, porque a vírgula é facultativa. Então, quando depende também do tamanho da expressão, né? Se for uma expressão de 3 ou mais palavras, eu ainda tenho que pesquisar isso, eu ainda não sei direito, mas na aula de pontuação eu vou pesquisar para dar para vocês certinho. Mas quando tem 3 ou mais palavras, é a vírgula obrigatória, certo? Aqui, mas em uma palavra só garanto, não é obrigatório. Mas coloquei aqui um truque, né, um bizu para vocês lembrarem, né, da proxy. Lembra do nariz de, né? Nariz de. Nariz ed, né? Ed. Ok? Lembre de mim. Do meu nariz. Patético. Tá? Tem o N de negativa, né? O A de advérbio. O R de relativo, né? Pronome relativo. I de indefinido interrogativo. S de conjunção subordinativa, né? Que eu falei aqui. O que no caso. E de demonstrativo, certo? O D de demonstrativo. E em caso, a questão dos casos opcionais, da facultativo, que após substantivos seguidos ou não de adjetivos ou após a preposição, você pode colocar tanto a próclise quanto a ênclise, certo? Como, por exemplo,
A gente pode colocar, deixa eu ver, pela a obesidade se tornou um problema. Certo? Aqui também a gente poderia colocar uma ênclise, né? No caso, como no caso aqui é um substantivo, né? Aqui no caso ele não está seguido o adjetivo, mas se ele tivesse seguido o adjetivo aqui também não teria problema. Então a gente poderia também colocar, não tem problema nenhum, a obesidade tornou-se um problema. Certo? É facultativo aqui. Se fosse um pronome aqui como ela tornou-se um problema, ela tornou-se um problema, ela tornou-se um problema não, ela se tornou um problema, né? Porque é um pronome do caso reto, certo? E pronome atrai pronome, certo? E na gramática normativa não há próclise no modo imperativo. Tem até aquele até aquele poema famoso do Oswald de Andrade, né? Que ele fala, mas o bom brasileiro fala, me dá um cigarro, né? Que eu coloquei aqui, teve um pedaço de bolo aqui, eles... Então, a gente pode colocar... Por exemplo, então você não fala me dê um pedaço de bolo, né? Você fala dê-me um pedaço de bolo, de acordo com a gramática normativa, certo? Nessa casa você pode continuar falando se você quiser, certo? Então, sempre quando tem um verbo no modo imperativo, você nunca, de acordo com a gramática normativa, vai utilizar a próclise, certo? Assim como na ênclise, se tiver futuro, você nunca vai utilizar ela. Na próclise, caso haja um verbo no modo imperativo, você nunca vai utilizar a próclise, certo? E também não há próclise no modo no particípio, né? Como eu já falei aqui para todos, né? E por fim, nós temos a mesóclise, né? Que é um caso especial. É um caso especial, né? Que ele só é utilizado no tempo futuro do presente do pretérito, né? Na frente eu vou elucidar para vocês lá o que é presente do futuro e presente futuro do presente e futuro do pretérito, né? Falei besteira. Esse futuro é do modo indicativo, né? E quando nada exige um emprego da próclise, né? Então tem duas condições para você aplicar a mesóclise, né? Se nada, absolutamente nada, exigir a próclise, né? E tiver no tempo futuro, que é quando você não pode usar a ênclise, certo? Então, se você não puder usar a ênclise e você não puder usar a próclise, por último tem a mesóclise, certo? Que é a mais que ninguém quer usar, certo? Coitada. Tá. Então, por exemplo, por esse método, eu tô vendo uma colinha aqui, porque eu sou péssimo com exemplos de mesóclise, tá? Obter-se-iam melhores resultados. Certo? Deixa eu ver aqui. Agora, se você colocasse, por exemplo, nada obter-se-iam deixa eu ver. Nada obter-se-ia, por exemplo, dos resultados, estaria errado. Porque, no caso aqui, a gente tem uma partícula atrativa, né? Então, como o obteria, como você tem a possibilidade aqui de usar a próclise, né? Você vai usar a próclise, né? Então, se houver alguma situação em qualquer um dos tempos futuros em que demande a próclise, ela será obrigatória, certo? Então, tem uma ordenzinha de prioridade, né? Então, essa prioridade ela seria a seguinte: prioridade. Ela seria a ênclise, né? Se houver alguma partícula atrativa
a gente usa a próclise, né? A não ser que não pode estar no imperativo, certo? Se está no imperativo, você sempre vai usar a ênclise, né? E mesóclise, certo? Por último, que é quando você não pode usar nem a ênclise nem a próclise. E quando estiver no futuro, né? A mesóclise só existe no futuro, só no futuro. É aquela tua amiga que vive sonhando. A próclise, ela existe em tudo, ela está em todos os rolês, em tudo, em todos os tempos. E a ênclise, coitada, ela não tem futuro. Não tem futuro. Pensa assim, certo? E é isso, pessoal. Tá vendo? Foi uma aula bem curtinha. Foi menos de... Foi um pouquinho mais de 20 minutos. Espero que vocês estejam bem, que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida me manda. E é isso aí. Tchau, tchau.